diretamente do canal Mais Cristão é Bíblico. Hoje nós iremos dar continuidade, ao trabalho do Sermão da Montanha. E o título é Uma Nova Perspectiva sobre o Assassinato e o Adultério, capítulo 5, versos 21 ao 32. Quarta parte desse trabalho. Gostaria muito de agradecer a todos aqueles que nos ajudam. Hoje nós estamos com 1.350 inscritos, se não me engano, e muito agradecidos aí por contar com as inscrições, com os likes, e com a ativação dos sinos. Pedimos encarecidamente que continue nos ajudando nesse trabalho aí, inscrevendo-se no canal, acionando o sino e dando os likes. Nós iremos fazer o sorteio do capacete para os primeiros 500 inscritos. Vai ser uma live, eu vou fazer essa live no dia 2 de dezembro, para dar tempo de divulgar. E vou fazer o sorteio com os participantes desta live. Aqueles que estiverem lá, eu pedirei que coloquem o nome e o endereço para eu poder entregar o capacete. E aí farei o sorteio com esses participantes. Nós estamos falando diretamente do Gama Distrito Federal. Agora são 00:28. Amém? Então nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho. Amanhã farei uma live também para falar a respeito do sorteio. Essa live vai ser para falar sobre o sorteio, também para explanar mais um pouquinho desse trabalho do Sermão da Montanha. Uma nova perspectiva sobre o assassinato e o adultério, capítulo 5, 21, 32. Quarta parte. Aqui nós temos os versículos do 21 ao 32, que nós já temos conhecimento, e partimos então diretamente para o texto. O Sermão do Monte, uma nova perspectiva sobre o assassinato e o adultério, capítulo 5, 21, 32. Essa lição se ocupará com os ensinamentos de Jesus a respeito do homicídio. 1. Jesus interpreta a lei do homicídio, versículos 21 ao 26. No texto da lição passada, Jesus reprova a justiça dos escribas e fariseus. Essa reprovação de Jesus tem lugar porque os escribas e fariseus faziam uso de um sistema de ensino que rendia homenagens aos preceitos e tradições humanos. Mateus 15, 1 e 9. Nesse ofício, nesse trabalho, os escribas e fariseus faziam até concessões em nome das tradições, cujo objetivo era, de um lado, fugir de suas obrigações familiares e, de outro lado, invalidar a palavra de Deus. Mateus 15, 4, 6. Por isso, nessa parte do Sermão da Montanha, Jesus se ocupa em apresentar a correta exposição da lei de Deus. Ao assim proceder, no restante do capítulo 5, Jesus repete por 6 vezes a expressão: ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. Então, ouviu o que os escribas disseram, Agora vão ouvir o que eu tenho a dizer. Jesus falando, com os discípulos, com o seu povo. Há 4 observações importantes a respeito do ensino de Jesus sobre a lei. Primeira, o que existe de ensinamento no Sermão da Montanha a respeito da lei, que Jesus denominou de a vossa justiça, referindo-se aos cristãos, é apenas exemplificativo, visto que, por menor que seja o mandamento, ele há de ser cumprido. Segundo, o cristão deve obediência à totalidade da lei de Deus, devendo, para tanto, atentar para a natureza do ensino de Jesus. Então você tem que respeitar a lei, as leis de Moisés, as leis de Deus, porém você tem que prestar atenção nos ensinos de Deus e você vai perceber que dá para fazer diferente, conferindo a lei e também para os aspectos da lei, que, embora não tenham sido revogados por Jesus, foram cumpridos em razão da vida, morte e ressurreição de Jesus, circunstância que interfere diretamente em sua aplicabilidade contemporânea. Então a vinda de Jesus interfere na lei. Jesus não veio com a intenção de modificá-la, mas ele, com o seu exemplo, a modificou. Terceira parte.
As 6 declarações duplas de Jesus abordam assuntos que constam da lei de Deus e dizem respeito à justiça do cristão, que deve exceder, ser maior do que a dos escribas e fariseus. Então nossa justiça tem que ser maior por conta dos ensinamentos de Jesus. Nós aprendemos mais e temos que apresentar melhoras, né, nas leis. A justiça do cristão, na forma ensinada por Jesus, engloba, além da obediência na rotina da vida, a adoção de um sistema hermenêutico que renda homenagens à essência da lei de Deus e afaste as doutrinas humanas e as concessões aos mandamentos de Deus, conforme faziam os escribas e fariseus. Então, nós não podemos abrir concessões. Para alguns a lei é de uma forma, para outros a lei é de outra, né? Não podemos fazer isso. Nós temos que seguir a lei à risca, utilizando os ensinamentos do Jesus para abrandar quando precisa e para ajudar, para se colocar no lugar quando também se for preciso, né? Então é interessante que a gente pode perceber aí a mudança, né, que é o completar das leis com o nascimento de Jesus Cristo, né? Quanto à justiça do cristão, Jesus faz a primeira declaração a respeito do que foi dito aos antigos. E o que foi dito é: não matarás. Versículo 21. E quem matar estará sujeito a julgamento. Embora essa segunda parte não conste no Antigo Testamento, o certo é que no mandamento examinado por Jesus consta essa consequência. O verbo matar, em Êxodo 20:13 e Deuteronômio 5:17, é comumente empregado no sentido de assassinar. Quando ocorre outros tipos de morte, tais como em defesa própria, usa-se o mesmo termo, com a diferença de ser considerado assassinato não intencional. Existe até um local para essas pessoas que cometiam esse tipo de assassinato sem a intenção, né? Assim, os antigos, embora fizessem referência a um mandamento que fazia parte da lei de Deus, consideravam como desobediência a esse mandamento apenas a morte decorrente da violência física e do derramamento de sangue. Então, quando se armava para que houvesse essa morte, e quando essa morte fosse através de violência, era considerado assassinato punível, né, com o rigor da lei, né? Conferindo a esse ato apenas uma sujeição a um julgamento meramente humano, né? Isso na época dos escribas e fariseus, quando eles determinavam, né, através de seus ensinos e aplicações, né, o julgamento era somente humano. Jesus, porém, conferiu uma abrangência bem maior, tanto ao mandamento de não matar, quanto à consequência de desobediência a esse mandamento. Para Jesus, as ações dirigidas ao irmão, indicadas nos verbos irar, proferir insulto e chamar no sentido de proferir tratamento indevido, estão presentes na composição de sentido do verbo assassinar. Então, para Jesus, só o insulto bastava para que você assassinasse seu irmão. Podemos considerar isso uma forma metafórica, tá? Quanto à consequência, o desobediente sujeita-se a julgamento no tribunal e ao inferno de fogo. Versículo 22. Circunstâncias que indicam que esse julgamento é realizado pelo próprio Deus. Então, para Jesus, além do julgamento que ocorria entre os homens, né, existe também o julgamento de Deus, né? Para os fariseus e escribas, eles faziam a justiça ali, e Jesus veio modificar, dizendo que com um simples insulto você já estaria sujeito à lei dos homens e estaria sujeito também às leis de Deus, né? Eu vejo até como uma situação realmente em metáforas, né? Que é uma comparação no sentido de que
você insultar alguém, por exemplo, nos nossos dias de hoje, dependendo da situação, não daria problema algum, né? Porém, Deus compara já ao assassinato para que você perceba, né, que o erro do insulto, o erro da agressão em palavras, também é considerado algo que pode matar, né? Matar o indivíduo. A ofensa pode matar em diversos sentidos, né? Então temos que tomar cuidado, né, e evitar a ira e o desfazer das pessoas. Quanto à ira, cumpre registrar que nem toda ira é maligna ou pecaminosa. É que tanto a ira de Deus, João 3,36, Romanos 12,18, quanto a ira não pecaminosa, Salmo 4,4, Efésios 4,2,6. Mesmo assim, como somos pecadores, a palavra de Deus nos exorta a sermos tardios para irar. Tiago 1,19-20. A ira se manifesta tanto interna quanto externamente. Jesus ensina que assassinato tem origem na mente e no coração. Portanto, quer no mundo interior, quer na manifestação de vingança e na prática de atos hostis, né? Então, cometer um ato hostil, você vai estar cometendo um assassinato, né? As leis de Deus. O cristão está desobedecendo a esse mandamento e por isso sujeito ao julgamento divino. Jesus ensina que o insulto é também sujeito a julgamento do tribunal, versos 22. O termo insulto tem sentido de insensato, estúpido, cabeça oca. Assim, o ato de desqualificar o irmão de insensato, estúpido e cabeça oca foi levado ao status de assassinato, sujeito ao julgamento supremo. Jesus ensina ainda que aquele que chamar o irmão de tolo sujeita-se ao inferno de fogo. O significado do termo tolo é estúpido. Quem assim procede manifesta desprezo para com o coração e o caráter do irmão. A expressão ao inferno de fogo indica o lugar reservado para o depósito de lixo da cidade de Jerusalém, como um retrato do lugar final de condenação para os maus. Inferno é considerado, né? Os versículos seguintes são ensinos complementares. Jesus está dizendo que, havendo qualquer tipo de desalinho entre irmãos, capaz de conduzir os dois ou um deles ao nada, então a primeira atitude a ser adotada é reconciliar-te com teu irmão. Em um segundo exemplo desta feita com o adversário, continua Jesus, entra em acordo rápido para evitar que essa demanda termine em prisão, local em que se fica até pagar o último centavo, versículo 23:16 da sua dívida, né? O primeiro caso ocorre no templo, em plena realização do culto. Jesus faz oposição à realização de serviços de culto àquele que se lembrar que seu irmão tem alguma coisa contra ele. Versos 23. Jesus está ensinando que as manifestações externas, ainda que biblicamente corretas, procedem de falta de legitimidade. Quando o mundo interior está maculado pela desavença entre irmãos, Jesus está dizendo que Deus não aceita os atos de culto praticados por irmãos que não estão em paz entre si. Jesus está ensinando que a vida relacional na comunidade dos fiéis, caracterizada por amor e reconciliação, é mais importante do que o culto. O segundo caso não se refere a um irmão, mas a um adversário, e a ocorrência do ato se deu na dinâmica da vida. Nesses casos, Jesus ensina que se entre em acordo sem demora com o teu adversário, enquanto estás com ele a caminho. Caso isso não ocorra, continua Jesus,
o teu adversário te entregará ao juiz, o juiz ao oficial de justiça, e serás recolhido à prisão. Versículos 25. Jesus está ensinando que o cristão não deve perder a oportunidade de fazer acordo para acertar a sua dívida e assim resolver as questões criadas diretamente com as pessoas envolvidas. Isso é interessante, que até na nossa vida secular é desta forma, né? Se você tem um problema com o irmão, é muito bom que você entre num diálogo com ele profundo e resolva aquele problema sem necessidade de ir à justiça, sem a necessidade de você estar sendo intimado, né? O oficial de justiça vindo à sua casa te intimar, a polícia tendo que vir fazer uma coerção para que você vá. Então, a Bíblia é tão interessante e tão maravilhosa que até nisso ela te dá o direito de observar através dela. A importância de você perceber que você precisa ser direito, certo, e buscar fazer a justiça antes que a justiça venha bater a sua porta. Né? Que você procure aquele que você está em desavença, está em dívida, e pague para que você não precise pagar com prisão. Né? O quanto que a Bíblia é interessante, o quanto que o sagrado é interessante, o quanto que a palavra de Deus ajuda. Né? Nessa parte nós já iremos passar para os capítulos 21 ao 32. Né? Na verdade do 27 ao 32. Né? Essa lição se ocupará com os ensinamentos de Jesus a respeito do adultério. Né? 2. Jesus interpreta a lei do adultério, versos 27 e 32. O mandamento não adulterarás está registrado nos livros de Êxodo, Deuteronômio e Levítico. Êxodo 20, 14, Deuteronômio 5, 18, Levítico 20, 10. O adultério abrange toda a relação sexual extraconjugal praticada por uma mulher casada e por um homem com uma mulher casada ou noiva com Jesus. No entanto, o significado desse mandamento alcança o seguinte: qualquer que olhar para uma mulher com a intenção impura, versos 28, segundo a autorizado ensino de Jesus, a atitude de olhar com a intenção impura já faz parte do quadro fático levado a efeito para a ação de adulterar. Então, para Jesus, né, o significado de você olhar simplesmente para uma mulher com uma intenção impura é fato já para que você esteja tipificado no pecado de adultério, né? E esse ensino é autorizado, né, por Jesus. Então essa atitude da intenção para Jesus é o que vale. E aí você já adulterou. Né? O olhar de cobiça, de impureza, de concupiscência, de malícia, carrega a prática do ato para dentro do coração. Jesus está dizendo que o olhar e o coração são os palcos primitivos da desobediência a esse mandamento. Com Jesus, o olhar e o coração impuros foram elevados ao status de adultério. Então, se eu tenho um coração impuro e o meu olhar é impuro e é malicioso, é com concupiscência, eu estou em adultério. Jesus não está fazendo distinção entre casado e solteiro, homem e mulher. Logo, toda impureza, cobiça, imoralidade e concupiscência originada de um ato de olhar e aninhada no coração, ou seja, faz um ninho, né, morada no nosso coração, é um pecado de natureza sexual, independente de quem assim tenha procedido. Para se obter êxito na obediência a esse mandamento, na amplitude conferida por Jesus, ele próprio ensina como: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e a lance de ti. Essa atitude radical deveria ser adotada a fim de que não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Versículos 29 e 30. Jesus não está defendendo a mutilação do corpo,
Antes está ensinando que os nossos membros carnais, entregues ao descontrole do pecado, devem ser objeto de mortificação plena e total, como se não existissem e retirados de nós estivessem, a fim de que se possa abrir espaço para uma vida de santificação. Então, o que Jesus está dizendo? Arranca o teu olho? Não. Ele está dizendo para que você observe, cuide, preste atenção no seu olhar. Né? Preste atenção na sua mão, preste atenção na sua condição como ser humano, na sua conduta, no seu caminhar. Né? De forma metafórica, ele compara, né, todas essas situações erradas já ao adultério, e nós temos que prestar atenção porque essa questão de fato nos aproxima, nos faz igual a quem adultera. Então a gente fica aqui a apontar, mas o fulano ele trai, etc, etc. Não temos essa condição de apontar, muito menos de julgar, ou condenar, pior ainda. Por quê? Porque também somos pecadores quando cometemos um simples olhar cobiçoso, né? Então temos que prestar bastante atenção no nosso caminhar, né? Para que a gente possa seguir de forma correta, de forma tranquila e obter êxito em morar no céu. Amém? Jesus está expressando uma linguagem metafórica a importantíssima verdade de que uma vida limitada, mas moralmente sadia, é melhor do que uma vida mais ampla, mas moralmente depravada. Esta é a verdade, verdadeira autonegação crítica. Se certos livros, certos lugares, certas atividades e certas pessoas são causas de tentação ao pecado, devem ser afastadas a qualquer custo. O olho é considerado aqui como um meio pelo qual a tentação vem, e a mão um instrumento pelo qual o pecado é cometido. Então, se nós percebemos que o nosso olho está nos traindo, nós temos que retirá-lo de forma metafórica, é óbvio, né? Retirá-lo daquilo que está nos fazendo mal. Se a nossa mão tem a intenção de buscar aquilo que vai nos fazer mal, nós temos também que retirar o nosso coração e o nosso pensamento dessa intenção, livrando assim a nossa mão. Amém? Por derradeiro nesse texto, Jesus diz: aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Antes de examinar os dois últimos versículos do texto de hoje, convém salientar que o assunto neles tratado é retomado em Mateus 19, 3, 12. E nós vamos chegar lá. Nós vamos estudar a Bíblia toda em nome de Jesus. Para os fins da lição, essa matéria será vista de forma concisa. De todo modo, a preocupação de Jesus é com a preservação da instituição do casamento, na forma criada por Deus. Do nosso texto da lição, pode-se extrair as lições adiante vistas. Primeira, o divórcio havia sido autorizado por Moisés, em Deuteronômio 21, 4. Ocorre que as expressões não for agradável aos olhos e coisa indecente eram usadas de forma irresponsável, né? Irresponsável. Então, largar a mulher porque não foi atraente, agradável aos olhos, né? E também por coisas indecentes, né? Eram usadas de forma irresponsável. Jesus não adotou a interpretação de nenhuma escola do seu tempo e sustentou que a autorização mosaica teve lugar em razão da dureza do vosso coração. Mateus 19, 8. Segundo, Jesus reconhece uma situação que pode conduzir ao divórcio, a saber, em caso de relação ilícitas, né? Caso de traição, né? Assim, essa cláusula de exceção, a mulher expõe-se a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério, né? Então, Jesus reconhece uma situação que pode conduzir o divórcio, a saber, em caso de relações ilícitas, versículo 32. Assim, essa cláusula de exceção, a mulher
expõe-se a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Amém? Aqui nós chegamos à conclusão, no Sermão do Monte, uma nova perspectiva sobre o assassinato, e o adultério, capítulo 5, versículo 21 ao 32. Conclusão. A justiça do cristão, na dimensão e profundidade ensinada por Jesus, é desafiadora. Os ensinos sobre assassinato, adultério, repúdio e relacionamento na comunidade dos santos são desafiadores. Jesus nos conclama a praticar o que ele ensina. Jesus determina e nos chama a praticar tudo aquilo que ele nos ensina, né? A humildade, a perseverança, a esperteza no olhar, o pensamento em todos os pecados que você tem que se livrar. Então, atenção total a todos os seus ensinamentos. E o Sermão da Montanha é um dos maiores ensinamentos que a gente pode receber fruto da palavra de Deus. Em Mateus 5, 21, 32, Jesus ensina que é preciso ter consciência dos compromissos que temos com Deus e com o próximo, e que devemos evitar o mal que nos leva a pecar. Jesus recomenda que se entre em acordo com os adversários o mais rápido possível para evitar ser entregue ao juiz e à prisão. Ensina que olhar para uma mulher com desejo já é adultério e que é melhor perder uma parte do corpo do que ir para o inferno. Afirma que se divorciar da esposa, exceto por imoralidade sexual, faz com que ela se torne adúltera. Chama a atenção para o compromisso que assume no casamento e que a infidelidade gera infelicidade. Recomenda-se que se jogue fora o mal que leva ao pecado. Jesus também ensina que a justiça e a harmonia não são questões de juramentos, mas de honestidade e verdade. Né? Então, meus irmãos, nós terminamos o nosso estudo por aqui, por hoje. Espero que os irmãos aproveitem. Nós continuaremos a partir daqui, do versículo 32 até o 48, próximo estudo. Não sei se nós já conseguiríamos chegar ao capítulo 6 nesse próximo estudo, mas com certeza iremos fazer na semana que vem esse estudo. Amanhã pretendo fazer uma live para falar mais sobre esse assunto desse estudo de hoje e para falar também do capacete. Essa live será feita às 8 horas, às 20 horas da noite, tá? Às 20 horas. Nós vamos falar sobre o capacete e sobre esse estudo. Quero agradecer aos irmãos mais uma vez pela ajuda. Precisando desse material, eu tenho ele como arquivo. É só entrar em contato pelo WhatsApp 996800823, 61996800823 é o meu WhatsApp. E eu envio esse trabalho para quem precisar ir para apresentar em algum local. Vamos orar? Senhor Deus e amado Pai, nós te agradecemos por essa noite, meu Pai, principalmente por nossa saúde. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor continue deixando sobre nós a sua graça. Abençoa, Senhor, aqueles homens, meu Pai, que se encontram pensando em guerra. Retire do coração deles esse pensamento. Somos gratos a Ti, meu Pai, por esse estudo, por aprendermos um pouquinho mais de Ti, um pouquinho mais do Seu ensinamento, um pouquinho mais, meu Pai, daquilo que vem como maná dos céus, para a nossa residência, para o nosso coração. Nós te amamos e te agradecemos, meu Pai, principalmente pela saúde. Abençoe este mundo, Deus. Retire dele tudo aquilo que não pertence. E os enfermos, meu Pai, que o Senhor coloque a sua mão e que o Senhor, querendo curar, que seja feita a sua vontade. Aqueles que precisam livrar-se de pecado, meu Pai, eu sei que o Senhor tem as condições e que o Senhor faz todos os dias, cada vez mais, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, meus irmãos, pela companhia. Amanhã estaremos juntos novamente. Um grande abraço, fiquem com Deus, ótima noite.